Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, mais um Podtal, onde a gente conversa sobre negócios, sobre empreendedorismo da vida real. Então a gente traz histórias de quem vive isso na prática. Procuramos trazer as histórias também que não são muito bonitas. Não é só sucesso que vive o empresário e o empreendedor, né, Juscelino? Com certeza. Hoje tenho a honra de receber Juscelino, consultor de estratégias de marketing digital. Antes de passar a palavra, eu vou ler a Bíblia, para que ela faça a abertura da nossa conversa. Vamos lá. Eu abro em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou deixar ela aberta para nos acompanhar. E assim eu trago também a minha missão empresarial de vida, né? Que é ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. E é muito curioso que quando a gente lê essa palavra, ela sempre se encaixa para o nosso convidado também, né? Eu te vejo ensinando, te vejo servindo, e no final das contas a nossa profissão de consultor, ela é, em resumo, isso, né? Bem-vindo, Ah, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal, pela, por você estar aqui conosco, né, nos assistindo. Obrigado, Tatal, pelo convite. E realmente é isso. Ser consultor nada mais é do que servir. É chegar lá, ajudar aquele que precisa de ajuda, seja, no meu caso, na parte de digital, né, de marketing como um todo, inovação, e ajudar ele a conseguir se erguer, ou conseguir criar novas estratégias, ou conseguir, enfim, aquilo que ele tanto almeja, né? É, eu estava já puxando para os nossos assuntos, né? Eu estava em um cliente ontem que já é uma empresa consolidada, já é uma empresa estabelecida, e a gente vai começar a desenvolver um plano de negócio para um negócio que já existe. Então é um pouco do que a gente estava conversando no treinamento que a gente estava junto esses dias, né? Ele serve, ao nosso trabalho de consultoria, ele serve também para refinamento. Não é só no caos, né? Não precisa esperar chegar o caos, não precisa chegar a tempestade tá em vista para você querer melhorar, né? É, o ideal é que você nunca espere ela chegar, né? Porque quando ela chega, na maioria das vezes, a gente vê muitas empresas que foram boas durante muito tempo terem que fechar as portas, porque não deu tempo de fazer essa mudança, né? O caos se instalou numa forma que era só fechando as portas. É, Então, é muito bom quando a gente chega numa empresa que a gente vê que tá tudo bem. E você fala assim, mas o que eu tô fazendo aqui? A pessoa fala assim, então, eu quero é que não fique ruim. Eu não quero esperar chegar. Você fala assim, cara, mas infelizmente, né, Total, você sabe, é 2% do que a gente pega, porque os outros 98% é só tiro, porrada e bomba. é verdade. Já pede ajuda na hora que o negócio tá feio. A corda já tá na goela já. Quando a gente fala em finanças, que é a minha área principal, vamos chamar assim, a gente tem esse cenário cada vez mais gritante, né? Eu chamo finanças porque eu já tô apertado, já tô com dívida, já tô sem fluxo de caixa e tudo mais. E o marketing? Qual que é o cenário quando você é chamado? Qual que é o cenário quando você já entra para uma estratégia de marketing? Bom, a maioria das vezes a gente entra com estratégia de marketing é quando a pessoa começou a declinar o fluxo de venda dela. O fluxo de venda começou a cair, ela fala, bom, preciso agora mostrar, eu preciso agora fazer alguma coisa, algum movimento para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem o que eu faço, saberem o que eu vendo e tudo mais. Então, assim, isso é o que acontece muito. E aí tá muito interligado com o financeiro, né? Ah, Caiu as vendas, financeiro vai pro saco também. ah, Então, a gente chamam-nos a gente quando querem um gás, quando querem um milagre, para falar a verdade, viu? Não sei se no seu caso é é, verdade. mas no meu caso é muito quando querem um milagre, porque o que é vendido na internet, pelo amor de Deus, não comprem isso, é que é tudo muito fácil, com um celular, 2 horas por dia, Vai ficar 10, milionário. 15 mil reais na conta todo mês, entendeu? E não é bem assim, né? Ah, Existe toda uma estrutura, existe todo um porquê, existe toda uma forma de se trabalhar. Eu falo que é o seguinte, o grosso, que é 80%, é igual para todo mundo.
O pulo do gato, que é os 20%, a gente vai de acordo com a nossa lida. Aí é de empresa para empresa. Mas o grosso não se muda. O grosso está sendo usado aí há um bom tempo. Mas tem estratégias que a gente usa que foi criada em 1940, 1930. E é perfeito até hoje. Tá. Dá certo até hoje, entendeu? Então, e também vem aquela questão, né? Que sempre me perguntam, o que está acontecendo agora? O que estão fazendo agora? Bom, o que estão fazendo agora pode ser bom, pode ser ruim para você. Então não dá para saber para onde eu vou, para como eu vou, se eu não sei o rumo, né? Já dizia Alice no País das Maravilhas, né? O gato lá, que eu esqueço o nome dele. Se você não sabe para onde você quer ir, Qualquer lugar serve. qualquer lugar serve. Quando a gente fala de marketing, ele é diferente do financeiro, porque o financeiro é lógico, é racional, é 1 mais 1 tem que Dois. ser 2, né? O marketing não, né? Não, O marketing ele é por puro teste, né? é É puro o que teste. você disse, que serve para mim, pode não servir para você. Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de venda, quando a gente fala de pessoas, é uma constante mutação. Então, as coisas mudam, o seu jogo talvez não é o mesmo, porque o que que acontece muito? Aí é uma frase que eu vejo, que eu escuto muito, é, time que tá ganhando não se mexe. É, Cara, tem que mexer, porque quando ele começar a perder, pode ser que não dê tempo mais, entendeu? Então, tem que se mexer sim. É claro que você não vai fazer uma revolução, mas você vai começar, porque nem impossível tudo dar 100% certo. Sempre vai ter uma coisinha para mexer. Então, vamos mexer enquanto é uma coisinha e não virar um coisão, né? é, Então dá pra você ir mexendo devagarzinho, sem desespero, sem estar com a corda no pescoço, sem o financeiro estar no vermelho, é. entendeu? Então tem que se mexendo e é muito do feeling. Cada nicho é uma coisa, cada tamanho de empresa é uma coisa. Então, assim, time que tá ganhando tem que se mexer. Porque o que que acontece? O que me fez chegar até o nível 1 não vai fazer me chegar no nível 2. Ali é você, quando a gente vê que tá batendo no teto, que a gente vê que a gente começa a patinar, tem que mudar a estratégia. Pode mudar, porque senão você não vai pro nível 2. Eu fui pro interior do estado certa vez, não vou lembrar o ano, acho que 2021, e visitei uma loja de celulares, acessório para celular, uma pequena lojinha de acessório de celular. E eles tinham uma briga interna do segmento naquela cidade, naquela região do interior do estado, que todo mundo fazia o vídeo igual. Então, quem fizesse primeiro ganhava. Era uma disputinha interna que eles tinham. Então, por exemplo, eles faziam um meme, sei lá, jogando água na porta e dizendo que, sei lá, tá caindo o preço, sei lá, um meme qualquer. Então, alguém começava. Aí tinha 10, 15 lojas lá do mesmo segmento, todos faziam igual aquele. Então, quem ganhava, quem se diferenciava era quem tinha Saía primeiro. inovação. E depois eu fui fazer outra visita, eles já tinham brigado. Então já tinha briga, já tinha inclusive processo judicial, Meu Deus. porque um imitou o outro e tal. Eles estavam numa concorrência feroz por conta do marketing. Eles já não estavam mais importando o indicador principal, que é a venda, o faturamento. Eles estavam importando quem detinha, sei lá, a ideia inicial daquela propaganda. É o E que eu a perguntei, gente. mas e aí? Dá retorno? Dá faturamento? Não. Dá visualização. Isso te satisfaz? Porque o custo fixo tá lá, né? Você não paga funcionário com like, Com né? like, com curtida, com comentário, e com coraçãozinho, entendeu? É, Então, assim, a gente vê muito isso, Tatal. Métrica de vaidade. Tenho muitos seguidores, tenho muitos curtidas, tenho muitos comentários, mas no frigir dos ovos, é, cadê o dinheiro? é, A empresa tá no vermelho, mas na rede social você tá luxando. É o que mais acontece, é. entendeu? Então, assim, métrica de vaidade nada mais é para poder subir o ego da pessoa. Esse não foi um cliente meu, foi um cliente de um amigo, que falou o seguinte: ele era de uma empreiteira, estava trabalhando por uma empreiteira, e essa empreiteira, o dono estava muito injuriado, porque estava gastando rios de dinheiro no marketing e não estava vendo. E aí sempre explicava que no tráfego pago, você não é o nosso alvo, não vai aparecer para você. Não, mas eu não tô vendo, tá vendo. Sabe o que que a pessoa teve que fazer para poder quietar o dono da empresa? Fez um tráfego pago em cima da empresa. Só para aparecer Só a para propaganda aparecer a para ele. propaganda para eles. Para todo mundo. Todo dia o pessoal da empresa via essa. Aí ele tava fazendo o serviço certo. Agora ele começou a fazer o serviço certo. Sem Mas retorno nenhum. sem retorno nenhum. Mas se você fosse ver o serviço dele antigamente, ele estava chegando de vender quase 3 imóveis por dia.
com o Com os tráfego dele, leads com gerados. os leads gerados, quase 3 imóveis por dia. Mas Meu como o Deus. pessoal da empresa não estava vendo a propaganda, não estava vendo o tráfego pago, os anúncios, os criativos, não estava funcionando. Aí começaram a ver, bum! Ah, não, agora sim, agora ele tá fazendo o serviço certo. Então ele chegava de pegar quase 10% da verba só para fazer métrica de vaidade. Página, você pegar 10% de uma verba, e essa era empreiteira grande, nós estamos falando aqui na casa dos milhões, tá? Para fazer um tráfego para Pago você mesmo. para você mesmo ver. Meu Deus. Porque É senão cada você, coisa, né? porque senão você não tava fazendo seu serviço certo. Essa rodagem, Juscelino, ela nos dá muita gama de vivência, né? Ela dá know-how. No final das contas, eu chamo aqui de maleta de ferramenta, né? Uhum. Vai enchendo a maleta. Antes de chegar no marketing, quem é Juscelino? Por que você acabou batendo aí nessa área do marketing? Qual que é a sua história? Com o que você já trabalhou antes? Por que Juscelino virou consultor empresarial? Consultor empresarial. Bom, vamos lá. Eu tô dentro da comunicação desde quando eu nasci, porque a minha família tem a Criarte Painéis Luminosos, que é a segunda empresa mais antiga de comunicação visual do Mato Grosso, Uhum. entendeu? Então eu já nasci dentro da comunicação, me criei dentro da comunicação. E aí, a partir de. A gente vai crescendo, a gente vai trabalhando, aquele negócio de trabalhar com os pais, e foi trabalhando. Minha primeira vontade era ser advogado, não passei nem na porta da faculdade. Entendeu? E também tive Bem um diferente, bem marketing e diferente. direito, né? E aí também tive um bom tempo querendo ser veterinário também, só que veterinário eu nem cheguei de fazer vestibular. Mas, e aí com a questão com o peso da família, que eu falo que é uma coisa boa, que no meu caso não foi ruim, Sim. ninguém me obrigou a nada, a gente foi trabalhando. Aí, desde os 15 trabalho com comunicação. Hoje eu tenho 35, 34, vou fazer 35, então são 20 anos na comunicação. Eu falo que na comunicação off, que é o que a Criarte hoje faz até hoje, eu fiquei 10 anos. Entendeu? Então, até os meus 25, 26 anos eu fiquei lá. Depois eu comecei a entrar dentro do digital. E aí sou formado pela UF, em publicidade e propaganda. Sou formado pela Unemat agora, gestão de inovação. E também estou fazendo uma pós agora de tecnologia e focada em tecnologias inovadoras para educação. Olha aí, Focada em educação. sensacional. Entendeu? E aí, no meio disso tudo, confrade dos profissionais de marketing de Mato Grosso, partner da Dinamize, tem também a Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado de Indústria Digital, então, que é de São Paulo, então eu faço a ponte aqui com Mato Grosso, e os trabalhos voluntários, né, que também a gente faz, porque consultor adora dar pitaco, né? É verdade. Ô, povo que gosta de dar pitaco, viu? Então, se é dentro do Uber, o cara perguntando como é que faz isso, ou em trabalhos que a gente tá fazendo junto lá, Projetos né? sociais, né? Projetos sociais, a gente sempre tá aí tentando ajudar, porque a gente gosta do que faz. Exato. E empreendedorismo é uma coisa que tá no nosso sangue, né? Você falando quantas empresas você teve, eu também, essa não é a minha primeira e não vai ser minha última. É, Tenho a minha startup, criei a startup ano passado para fazer gerenciamento de carteiras de Web3, que é a Sentinela. olha aí. Então, temos o trabalho voluntário na WCD, que é o World Creativity Day, que vai acontecer em Mato Grosso, que vai acontecer aqui em Cuiabá, em Lucas, né? Mas eu tô com a equipe de Cuiabá, que é um evento mundial, vai acontecer em 65 cidades, e a gente está fazendo o trabalho aqui para trazer esse, junto com a líder Lilian, né? Que é ela que é a manda-chuva, mas eu sou um dos mantenedores da Grupo Fauna, um dos mantenedores da, do evento. Então a gente está trazendo esse movimento de economia criativa, inovação, criatividade para dentro de Mato Grosso, porque eu falo, Mato Grosso tem muita gente boa. Mato Demais. Grosso tem É verdade. gente muito boa. Só que o que que acontece? A gente é colocado como a escória, como a periferia da educação. E isso é uma coisa que a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu tenho batido mais forte com isso. Eu tenho tentado fazer o que eu posso para que mostrar que Mato Grosso é uma potência na educação, é potência no empreendedorismo, é uma potência em tudo aquilo que nós queremos fazer. A gente não precisa ficar à margem dos eixos dos grandes polos. Nós temos gente muito boa aqui, então não precisa Sim, trazer ninguém de fora para falar sobre marketing, não precisa trazer é ninguém de fora verdade. para falar sobre finanças, sobre empreendedorismo. É, Tem gente muito boa aqui que dá muito resultado. é. Só que aí uma coisa que peca é que a gente não está nos grandes polos, então as pessoas acabam é, não dando valor, entendeu? Entre aspas, né? Porque lá fora olham o Mato Grosso como agro.
ponto, né? Tem Nós isso somos também. muito Nós mais que somos, agro, somos né? muito mais que água. Apesar que o agro é A potência que é, a a gente não pode potência falar que não principal, é. né? Mas ela traz um giro na economia que acaba gerando essa formação e preparação de profissionais, né? Com certeza. É um estado muito quente economicamente e também em clima, Em clima, né? mas o profissional, o desenvolvimento profissional está cada vez mais eficaz. É isso mesmo. Com certeza, É com uma certeza. inquietação muito pertinente. Então, e essa inquietação vem de há muito, muito tempo. Desde quando eu comecei a estudar comunicação, essa necessidade de ter que ir para fora, essa necessidade de ter que bajular a gente de fora. Tem gente muito boa de fora, e tem gente boa em qualquer canto, entendeu? É. Mas essa necessidade de nós, mato-grossenses, termos que ir para fora porque a gente não consegue vislumbrar, não consegue olhar, não consegue dar valor àquilo que a gente tem aqui. Entendeu? E aí, Juscelino, você trabalha com marketing. Será que é um problema não é um pouco dos profissionais daqui que não se mostram? Pode ser também. Não tô falando que não é. Perfeito. Entendeu? Pode ser também. Então, mas a gente tem gente muito boa que é só dar uma pesquisadinha que consegue achar. E muitas vezes, por falando em pesquisadinha, às vezes a gente faz trabalho com empresas e aí você quer, eu vou dar um exemplo chulo, mas que serve. Você quer achar a empresa no Google para poder chegar nela e você não acha, né? Não acho. Nem a localização do Google Meu Negócio tem, muitas vezes. Bem isso. Bem A isso. gente tem uma carência, aí eu não falo Mato Grosso. Mato Grosso é porque é a nossa área de atuação, mas com certeza Brasil inteiro. A gente tem uma necessidade de métricas e implantações básicas de marketing nas empresas, né? É o tal do feijão com arroz. O pessoal quer fazer dança, quer fazer tráfego, quer fazer lançamento, quer trabalhar com Web3, mas, cara, não faz o feijão com arroz. O que paga a conta dentro de uma empresa, quando ela fala como marketing, quando ela está falando de marketing, é o feijão com arroz. Entendeu? Sem o feijão com arroz, você não tem tempo, você não tem paciência, você não consegue vislumbrar as oportunidades, porque tudo hoje provavelmente já deve ter chegado isso em você. Vou fazer um planejamento, falo assim, mas por que eu vou planejar daqui 6 meses? Tudo muda. A internet é muito rápida, tudo acontece muito rápido, daqui 6 meses eu vou ter que mudar tudo. Falo, bom, se você tem que mudar tudo, porque você não planejou certo. É verdade. Já começa por aí. Boa. Você não fez planejamento. Porque você fizer um planejamento anual e você mudar, até eu falo para até 20% dele, cara, tá normal, faz parte. Agora, pensa comigo, se você não traçar para onde você quer ir, o que você vai fazer, cara, todo dia você tem que gastar energia pensando no que você vai fazer, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. E você não consegue pensar nas oportunidades. Você está preocupado, no meu caso, com o post de amanhã, com a influência que eu tenho que contratar, com a campanha do Dia das Mães, que amanhã é o Dia das Mães, eu tenho que fazer a campanha do Dia das Mães. Campanha do Dia das Mães para pensar no começo do ano. Black Friday para pensar em julho, agosto, julho, junho, entendeu? Então, as pessoas elas acham que pelo marketing, ainda mais falando do digital, ele ser uma coisa muito volátil, uma coisa que sempre está saindo coisas novas, não dá para planejar. Cara, precisa planejar. E eu sempre falo para todos os meus clientes, em todas as consultorias, o que paga a conta é o feijão com arroz. Aí na hora que você quiser criar lucro, na hora que você quiser fazer caixa para fazer investimento, aí são as oportunidades que você consegue enxergar, porque o feijão com arroz está pronto, que aí você consegue ganhar aquele dinheiro. Por quê? Você pensou em fazer aquele collab, aquele evento, aquela situação com aquela pessoa, aquela oportunidade, entendeu? O E aí você operacional já está executando no automático. tá Você tem tempo para pensar e chegar em estratégia. chegar na estratégia, porque na maioria das empresas que você vai, Tatal, tem um setor financeiro bem estruturado. Jamais. A E eu, maioria não tem. quem faz é o presa. É. É o presa, entendeu? A gente atende clientes grandes, atendemos, mas é o quê? No meu caso aqui, eu posso falar por mim, é 5, 10% da minha carteira, Uhum, não mais do que isso. uhum. O restante é ele mais 3 pessoas, ele mais 2 pessoas, ele sozinho, entendeu? Então, assim, se você não colocar ordem na casa, cara, é só no desespero. Só apagando incêndio. Isso é o que eu sempre falo também. Ótimo, bem lembrado. Vive apagando incêndio. E quem apaga incêndio não ganha dinheiro. É. Ponto. O que é o básico bem feito? O que é o feijão com arroz no marketing? O feijão com arroz no marketing é o seguinte: um Google bem estruturado, um Google Meu Negócio que não te cobra nada, um site,
Entendeu? Um site bem feitinho, que abre certinho no celular, que fala tudo aquilo que você faz. Uma rede social, que seja uma só, um Instagram, um Facebook, um TikTok, com uma criação de conteúdo, focada para mostrar, eu sempre falo da metodologia dos 3 Ois, que é o Oi, esse sou eu, Oi, esse é meu produto e Oi, compra de mim. Então você Opa, tem gostei. então você tem esses 3 tipos de conteúdo, entendeu? Tipo, ó, alguns conteúdos eu vou falar sobre mim, outros conteúdos eu vou falar sobre os meus produtos, e outros eu vou fazer, que eu chamo que é o faca na caveira, né? Faca na caveira, que é você fazer a compra, fazer o pitch de compra, né? Uhum. Mas também esse pitch de compra não é compra aqui agora. Faz aqui, é o de 80 por 90, de 80 por 90 não, né? De 90 por 60, entendeu? Tem várias formas. Porque pensa comigo, rede social é para se relacionar. Não adianta você fazer uma panfletagem, entendeu? Não adianta fazer panfletagem. Você compra de quem você não conhece? Não. Você compra um E produto que você nem não de conhece? quem é muito chato também, né? De quem só quer vender, né? Só quer vender, É. entendeu? E aí, uma outra coisa que eu sempre falo também das minhas consultorias é o seguinte: 3 horas da manhã, perdeu o sono, pegou o celular, você vai entrar onde? Instagram, Você tá querendo comprar? dificilmente. Agora, quando você entra no Google, pensa comigo, entrou no Google, você fica lá perdendo tempo procurando coisas que você não quer comprar? Direcionado, né? Então, quando eu estou na rede social, eu tenho que namorar essa pessoa. A empresa tem que namorar essa pessoa para gerar desejo nessa pessoa. Gerando desejo, ela gera compra. Sensacional. No Google, não. O Google eu já estou aqui. Eu já sei que eu quero já sei que eu quero um ferro, eu já sei que eu quero uma máquina de lavar, eu já sei que eu quero um carro. Só não sei aonde eu vou comprar, que cor eu vou comprar e quanto eu vou pagar. Mas a ideia de compra já está cristalizada, já está formada. Você não vai mudar Sensacional. isso. Na rede social, você não tem cristalização de ideia. Entendeu? Ah, eu tenho um problema na minha horta. Eu tenho um problema na minha horta. Apareceu para mim 5 formas de deixar a sua planta mais saudável. 3 segredos para deixar a sua limoeira com mais limões. Você fala assim, poxa, mas que conteúdo legal. Esse cara tá dando esse resultado. Vamos ver quem que ele é? Nossa, ele é bom. Olha, tá falando de um produto. Vamos ver como é que testa esse produto? Tá lá o videozinho dele testando o produto. Nossa, o produto parece que funciona. Vamos ver os comentários. Olha, tem muita gente comentando. Quero, vou comprar. É Prova assim que funciona. social, É assim que funciona. é isso Entendeu? aí. Então, não tem como. Então, por isso que eu sempre falo, por que o site? Porque se você está com um cliente que já está com a ideia cristalizada, você está onde ele vai procurar. Se ele não está com a ideia cristalizada, você tem que chamar a atenção e namorar com ele, você está lá na rede social. É o método do cercado. Você cerca a pessoa de tudo quanto é lado para que ela possa te ver em vários momentos dela de compra. E não é você empurrando ela, as coisas. É o momento dela de compra. Então, nesse momento, eu estou pronto para comprar tal coisa. Então, eu entro. Tá aqui eu. Só que antes disso, a empresa já fez, a empresa, a pessoa, a autoridade, o vendedor, vamos chamar assim, já fez um trabalho de entrega de conteúdo gratuito constante, né? Constante, entendeu? Constante. Porque você vende hoje na internet por conteúdo. Não tem como. Você Uhum, não vai conseguir vender sem conteúdo. Entendeu? uhum. Tem gente que usa o perfil como portfólio. Ótimo. E aí, Tatá, vem uma coisa também que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: não tem jogo errado. Não existe. Dentro do empreendedorismo não existe jogo errado. Existe o jogo que você quer jogar com ônus e bônus. Porque tem empresa que chega pra mim e fala, Celino, eu não quero ir pra internet. Tudo bem? Tudo bem. Mas saiba que sem a internet você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Mas também sem a internet você não precisa se preocupar com conteúdo, você não precisa se preocupar com isso aqui, você não tem que fazer tráfego, você não tem que fazer nada. Tudo bem? Você entendeu os ônus e os bônus? Entendi. É esse o jogo que você quer jogar? É esse o jogo que eu quero jogar. Então jogue. Certo. Ponto. Aí volta o que você falou lá no início, marketing off, né? A publicidade offline e assim vai. Offline, entendeu? Aí você vai no outdoor, você vai na panfletagem, você vai no carro de som, você vai em um monte de coisa, É. entendeu? Então eu sempre falo o seguinte: dentro do marketing não existe jogo errado. Existe o jogo que você quer jogar sabendo dos ônus e os bônus. Porque não dá pra fazer tudo. E nem é bom fazer tudo, porque se você estiver fazendo tudo, você tá fazendo errado. Porque o Uhum, seu público não tá em todos os lugares. uhum. Qual rede social? Eu vou abrir o TikTok agora. Porque eu preciso abrir um TikTok, porque tá todo mundo falando do TikTok. Seu público tá no TikTok? É. Não, não tá. Então o que você vai fazer lá? Perder tempo e energia? Por mais que contrate uma empresa terceirizada para ser a agência de marketing, de publicidade, ainda assim vai precisar de você gravar um vídeo, uma captação e assim vai, Entendeu? né? Vai precisar do seu Uma tempo. autorização do cronograma. Então vai precisar do seu tempo. E já que dali não gera dinheiro, esquece, não vai perder tempo ali.
Eu sempre, outras coisas, umas outras coisas que eu também eu sempre falo Você é um consultor de marketing falando, esquece o marketing. cara, é porque, Disruptivo isso, né? porque você, É isso mesmo. tem que estar em todos os lugares, tem que falar de todo mundo. Cara, não tem como. Pensa comigo. Duas irmãs, criadas na mesma casa, com 29 anos as duas, tudo igual, só tem uma diferença. Uma é casada e outra não. Eu vou conseguir conversar com elas de igual para igual? Ah, cada uma tem um estilo de vida, né? Cada uma tem um estilo de vida, cada uma tem uma percepção, cada uma tem uma necessidade. Uhum. Agora, se essa que é casada, tem uma casada e uma que não é casada, mas essa que não é casada tem filho. É a mesma coisa? Mudou Não, de novo. mudou de novo. Então não tem como. Falar com uma pessoa, igual eu falo assim, pra quem que você vende? Pra todo mundo. Não, não é pra todo mundo que você vende, porque você não consegue vender pra uma pessoa de 80 anos e uma pessoa de 20 anos. Ah, Juscelino, mas o meu produto pode ser comprado pelo filho. Tá, mas quem compra mais, o filho ou a pessoa que vai usar? A pessoa que vai usar. Então esquece o filho. Porque senão, o que que acontece? O marketing ele fica picotado, aí fica falando um pouquinho aqui, com um pouquinho aqui, com um pouquinho aqui, e fica nos pouquinho, que na hora você tá desesperado fazendo um monte de pouquinho e não tá dando resultado nenhum. Um monte de anúncio no gerenciador sem gerar retorno nenhum. Retorno nenhum. Aí fala, Facebook morreu, tráfego não funciona, internet é perda de tempo, A agência não sabe a fazer o agência não tráfego. sabe fazer o tráfego. Mas, cara, quantas vezes eu já sentei com o empreendedor falando, é assim que funciona. Não, mas eu já tô nesse mercado há 20 anos. Se você mandar isso aqui para a agência vai fazer, porque ela não vai falar, não vai ser contra. Ela pode até, algumas agências hoje que elas estão fazendo, eu tô falando que vai dar errado. Você quer? Assina para mim um termo de aceite. Tem algumas agências fazendo isso hoje. Porque depois vem na jugular, né? Falando que fez errado. Aí vira e mexe, volta lá depois de 2 meses, depois de um mês, 30 dias, ou então na mesma semana que 15 dias liga. Juscelino, seguinte, não deu certo não. O que que nós faz agora? Volta para falar o que eu tava falando. Ah, Juscelino, mas você é o dono da verdade. Não, gente, é teste. É, Só que tá todo mundo testando isso e tá dando certo para todo mundo. Qual que é a probabilidade de dar certo para você? É grande? grande. É certeza? Não, É teste. é teste. Marketing é teste. Não E tem... aí, quando você tem pouca verba, você não inventa a roda. Você pega a roda que os outros estão usando e tenta encaixar na sua estrutura. Aí depois que você tem caixa, que você tem tudo e tá. Aí vamos inventar a roda. Agora eu quero fazer um anúncio de cabeça para baixo. Faça. Mas agora eu tenho grana, agora eu tenho tempo, agora eu tenho estrutura, eu tenho uma pessoa que filma, eu tenho uma pessoa que edita, eu tenho uma pessoa que faz o tráfego, eu tenho duas agências. Aí você inventa a roda. Quando o dinheiro tá curto, o que você precisa é pôr dinheiro no caixa, você pega a roda do jeito que tá e tenta acoplar ela no seu carro. E vai, Uhum, vai. uhum. Não inventa. Ontem cheguei de viagem, já à noite. Fomos assistir YouTube. A gente não assiste TV, assistimos em YouTube. Então, ver conteúdo, ver outras coisas, é o que a gente vê em casa. E fui ver stand-up. Eu gosto muito de stand-up. Murilo Couto, pra mim, é o melhor do Brasil. Eu gosto. E ele começou a comentar sobre Fiuk. Olha a conversa que nós estamos indo, mas vou voltar pro marketing. Ele começou a comentar sobre uma treta com Fiuk, com funkeiro, não sei o que lá, não sei o que lá, que criou uma música chamada Mulher Solteira. Os funkeiros soltaram um vídeo no TikTok, Instagram, dizendo que o Fiuk não participou da composição. O Fiuk, por sua vez, Fiuk, filho de Fábio Júnior. E Fiuk, por sua vez, soltou um vídeo dizendo que eles são mentirosos, que estão tratando ele assim porque ele é um playboy, tarará. Olha onde eu estava. Eu vou voltar pro marketing. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar o fim da história. E aí? Daqui a pouco, o que que acontece? Eu e Regina, que não somos os maiores fãs de funk, procura essa música aí, vamos ver qual que é. Tava nós assistindo um filme de funk, 9h30 da noite, no YouTube, do Condzilla, né? Uhum. Por quê? Porque soltaram o assunto num stand-up. Daqui a pouco esse assunto me gerou, ou nos gerou curiosidade. Curiosidade. Mas que treta, que briga é essa, né? Fomos ver o que falavam sobre a briga. Daqui a pouco, uai, mas qual que é o assunto central que causou essa briga? Fomos ver a música. Uma música que nós não gostamos, de artistas que nós não conhecemos. Criticamos até, porque não é o nosso gosto musical, não é nem o nosso estilo de vida, vamos chamar assim.
A música tem 4 milhões de visualizações no YouTube. Falei, sabe o que que é isso? É marketing. Nós caímos na cilada do marketing, né? Da curiosidade, o gatilho da Simples curiosidade, assim. o gatilho da escassez. Simples Gente, assim. marketing, ele é feito de gatilhos. A gente fala que não existe gatilho mental, né? Aí tem vários estudiosos que fazem que existe, uns que não existe, É. enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas o marketing, o foco dele é gerar essa curiosidade, é gerar essa vontade, é gerar esse eu quero, é meu, quero fazer parte desse mundo. Uhum. O marketing nada mais do que isso, entendeu? Então, assim, a gente fala que dentro da faculdade, a gente fala que os publicitários são os advogados do diabo, né? Então, assim, a gente gera. Nós no marketing, nós geramos desejo. Eu falo para você que sem essa ponteira que você coloca no dedo, você não vive sem. Uhum. Sem essa ponteira, você é um Zé Ninguém. Sem essa ponteira, você não é o melhor músico. Sem... E aí eu vou criando. É. Então, tudo é uma questão de storytelling, tudo é uma questão da estrutura que você conversa, É. da que você fala para poder É. envolver essa pessoa. Sei que no final nós chegamos à conclusão, né, cara? O que que os caras ganham criando isso e criando uma briga, expondo essa briga? Eles ganham visualização, o YouTube paga e tá tudo Tá certo. tudo Ele certo. já tem mais lá de 4 milhões, daqui a pouco chega aos 10 milhões. E Entendeu? tá monetizando. E tá monetizando. E assim, Tatal. Tem crianças de 13 anos fazendo gravações de jogos que são arrimos de família. O que é arrimo de Sim. família, para quem não sabe? É quem toma conta de toda a família, uma criança de 13 anos, tomando Uhum. conta de uma família porque ele recebe por mês uma média de 500 a 600 mil reais. Uhum. Aí você vem e fala para essa mãe: olha, a internet é ruim pro seu filho. Olha, jogar não é bom. O guri tá ganhando 600 mil por mês. É bom pra toda a família, né? Não é só pro filho. Entendeu? E aí você entra numa seara que é muito complicada, que às vezes o marketing esbarra e a questão da ética e tudo mais é o seguinte. E aí, como é que a gente tá certo fazer isso? Não tá? É. Entendeu? E isso traz uma, uma veemência daquilo que você disse, né? A gente pode bater um martelo que o que você disse é fato. O marketing, ele, cada vez mais, ele vem se resumindo em uma coisa, storytelling, né? Isso. É o que você falou, a história que vai cercando a pessoa até ela cair no funil que a gente quer que ela caia, né? Ótimo. Eles queriam que eu caísse no vídeo do Condzilla Pode da ser até que, música, pode ser até que o seguinte também. Pode ser que o Murilo Couto foi pago sem dúvida, pelo Condzilla para poder colocar isso dentro de um stand-up dele de uma forma mais natural natural possível. possível, aí, puf, gerou o desejo. Mas por quê? Aí você vai lá, pronto, assiste e gera lá. E é isso que mais Exatamente. acontece. Por que que os influenciadores que dão mais certo, eles dão mais certo? Eles são os que mais dão certo. Qual que é a diferença desse para esse que deu certo? O que não deu certo, porque deu certo? É aquele que conseguiu inserir dentro da vida dele. É aquele que tá passando, vai, vou tomar um sorvete, vamos ali tomar um sorvete, não sei o que. Nossa, eu amo esse sorvete é maravilhoso. E não sei o que, tá, 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 tá. Na hora que você vai ver nos frigir dos ovos, essa marca pagou ele pra ir lá tomar esse sorvete. Uhum. Tanto é que existe uma briga muito grande entre influenciadores e criadores de conteúdo, porque eu não gosto de chamar de influenciador, né? Eu acho que o certo é criador de conteúdo. Uhum. Esses criadores de conteúdo, o que que acontece? Eles marcarem quando eles estão sendo pagos para falar alguma coisa. E tem uns que ainda até hoje não fazem isso. Tem uns que não mostram que aquele conteúdo é anúncio. Sim. Porque no momento que você é pago para fazer algo, é anúncio. É anúncio. E você precisa dizer isso para o seu público. Então, o CONAR, que é quem rege hoje o Conselho de Comunicação, ele cada vez mais está batendo duro em cima disso. Uhum. Entendeu? Em você falar. Toda vez que você é pago por algo, você avisa. Uhum. Só que se aparecer para o público que é pago, que é uma propaganda, já perdeu metade da conversão, né? Perdeu Vamos chamar. metade da conversão. Perdeu metade da Porque eu não conversão, com quero que certeza. ninguém me venda ou que me ofereça alguma coisa goela abaixo, né? Isso. Eu posso até me deixar ser convencido, né? Mas não me faça entender que você está me vendendo. Isso. Então, assim, tem vários. A diferença do criador de conteúdo que dá certo para aquele que não dá certo é isso. Ele consegue inserir as marcas dentro do estilo de vida que ele tem e, assim, mostrar que aquilo é algo para se desejar, é algo bom, é Uhum. algo que deve ser comprado, é algo que deve ser feito, Uhum. se for alguma experiência, entendeu? Então,
Essa é a estrutura. E aí a gente sai das grandes produções de agências, de filmmakers e de edições para uma coisa, gente como a gente. Entendeu? E aí, o engraçado é que é o seguinte, pessoal, mais uma vez, nada que se vê na internet é verdadeiro. Então tá aqui, eu e Tatal conversando aqui, só tem dois microfones, mas se vocês verem a estrutura que tá aqui atrás, o menino que tá aqui atrás escutando, fazendo todas os fechamentos, fazendo todas as, a- Mudança de as câmera. mudanças de câmera, aqui é o mundo e daqui para trás é um outro mundo. Uhum. Então, você vê muitos daqueles vídeos e até agora as empresas estão pedindo, se ele não queria uma coisa bem estruturada, mas na hora que for gravar, na hora que for fazer uma coisa caseira. Você fala assim, é isso que tá pegando. Então, talvez aquele vídeo tão caseiro, se você olhar para trás, você tem 300 negros ali atrás, entendeu? É, Então, a internet, ela é só um quadradinho bem estruturado daquilo que eu quero mostrar. exatamente. Ponto. Ela não é nunca e nem vai ser nunca a realidade. E aí você pega pessoas que ainda estão tentando entrar nesse mundo do marketing digital, da internet, do mundo online, posicionamento online, frustradas, porque não conseguem ter o resultado, porque não conseguem ter a entrega que aquelas pessoas que já estão lá têm, né? É Isso. porque às vezes não tem esse conhecimento de que por trás existe uma estrutura robusta, né? Não, Uma empresa de e fato. que por trás, na verdade, nada daquilo que está sendo falado é verdadeiro. Eu entrei do mundo dos lançamentos em 2020, não, 2019, 2018, eu entrei no mundo dos lançamentos pelo Érico Rocha, Fórmula de Uhum. Lançamentos. 7 em 7, né? Que É fala. 6 em 7. Hoje eu 6 em tenho, 7, hoje eu isso. tenho 6 em 7. Eu tenho um Meteoro, mais de 100 mil vendidos em 24 horas, Olha aí, com um dos clientes que eu tive. sensacional. E aí, o que que acontece? Só que para esse meu primeiro 6 em 7 foram 2 anos trabalhando que nem um FDP para conseguir entender toda a estrutura e conseguir meu primeiro 6 em 7. Entendeu? Hoje é vendido de uma forma diferente quando foi vendido para mim, porque quando foi vendido para mim isso, é o seguinte, ó, seu primeiro lançamento você faz 6 em 7. Uhum. Hoje já não é mais não. Quando você tiver o seu quarto, quinto lançamento, aí você começa a fazer seu 6 em 7, entendeu? E aí eu tô falando, mas eu fiz o meu no meu primeiro. Mas você é um ponto fora da curva. O ponto fora da curva, ele deve ser falado, mas ele não deve ser contado. Por Que quê? com certeza já tinha um pré-aquecimento, antes, né? Não A pessoa sei. já Ou estava, então né? ela achou um nicho, ou Provavelmente. então tem gente que tem virado pra lua, né? A gente tem que dar o braço a torcer, né? Achou um Entendi. nicho, achou uma veia que, cara, foi sensacional. E tem gente que é muito inteligente. Não vou tirar o mérito dessa Sim, pessoa. Só que ela é o ponto fora da curva. sim. E aí, voltando à questão de não ver o bastidores, é o seguinte, tava eu para receber minha primeira plaquinha de 6 em 7, lá todo eufórico, desesperado, porque trabalhei 2 anos que nem um condenado para conseguir meu primeiro 6 em 7. Aí tô lá conversando com o pessoal, e sobe um cara. Aí sobe um cara lá, não vou falar o nome, mas sobe um cara lá e aí ele ganhou, fez 1 milhão em 7 dias. Nossa. 1 milhão. Ele fez 1 milhão. Ele fez o 8, 7 em 7 em 8. Não, 7 em 7, 8 em 7, um negócio assim, não lembro agora de cabeça. Mas, e aí eu falei, cara, eu quero ser ele, né? Eu quero não sei o que, e fiquei naquilo, e fiquei naquilo. E aí, quando você tá nesses eventos, todo mundo conversa, e aí, se você for uma pessoa que a gente é como, nós dois somos comunicadores, né? Gostamos de falar, gostamos de prosear, e você vai entrando nas rodas, vai entrando na roda, é isso que eu escuto de quem trabalhou com ele no lançamento, falando que ele fez 1 milhão. Só que ele gastou 920 mil. E aí? A plaquinha é bonita. Entendeu? Já vi gente que faz o seguinte, faz um lançamento, aí no outro lançamento que precisa estourar o Expert, ele pega o dia de um lançamento, compra todos os produtos do Expert na Hotmart ou na Eduz. Por quê? Porque ele vai lá e tira bonito o print da tela do negócio. Tá lá as vendas, Para realmente. gerar autoridade. Pra geral, tá lá as vendas lá subindo. A venda tá lá. Só que é ele comprando o produto dele. Ou a equipe comprando o produto do Expert, porque a equipe ganha porcentagem, então ela não tá focando no primeiro, ela tá focando no segundo. Só que para fazer o segundo, eu tenho que ter autoridade. Aí o que que é em cima de autoridade? Em cima de prints, em cima de. E aí, cara, tem como você maquiar muito esse mundo do marketing. Para mim, que tá há 10 anos dentro dele, 20 anos na comunicação, 10 anos dentro, mas dá pra você fazer muita coisa. Eu compreendi aquela menção que você fez aos advogados. Tá ficando cada vez mais claro. Entendeu? Então, assim, é muito fácil, é muito fácil. As pessoas elas precisam ter. Elas não podem se espelhar porque não vai frustrar. Vai frustrar.
Não tem jeito. De cada 10 clientes que eu vou, 20 tá frustrado. Porque compra uma coisa que... E assim, lá no nosso interno, lá dentro da gente sabe que esse negócio é mentira. Que as coisas não são tão fáceis. Sim, Que aquele ou outro que conseguiu, eles são os pontos fora da curva. sim. Então não dá pra se espelhar neles. E muito provavelmente não foi de um dia para noite, né? Como qualquer negócio, né? Essa é uma dúvida grande que as pessoas têm e eu diria que não é esclarecida. Cara, eu vou entrar para o mundo digital e de um dia para noite eu vou ficar milionário. Isso é o que se vende aí, né? A nós aqui, nesses bate-papos nossos, a gente quer desmistificar tudo isso. O mundo real é diferente. É diferente. Mas, ainda que, ok, você decidiu ir para o marketing digital, para o mundo online, é um negócio como qualquer outro. Você primeiro precisa investir, você vai precisar aprender, você vai precisar passar por vales, por curvas de aprendizado, por despesa, por custo errado, por investimento em lugar errado. Você vai ter prejuízo. Depois você vai chegar num ponto que você começa a crescer, pagar aquele investimento que você fez. É um negócio como qualquer outro, né? É A gente como qualquer faz outro. análise de plano de negócio, tem o payback, o retorno de investimento. Ah, você vai abrir uma loja de roupa, calma. Você precisa comprar o estoque, mandar fabricar, comprar o fornecedor, montar a Não, loja. mas aí você tá falando errado, porque franquia daqui 4 meses volta de novo o dinheiro pra ele. É, tem essa. A Tem. pessoa põe lá 1,5 milhão na franquia. Não, 4 meses, 6 meses payback, É, certeza. é. Certeza. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu falo, cara, papai Coloca já todo o dizia, dinheiro. vovô já dizia, como é que é? Quando a esmola é demais, O o santo santo desconfia. desconfia, Uhum, gente. uhum. Se fosse tão bom assim, ele não tava falando pros outros, tava só pra ele. É, Não tem como, ninguém vai abrir o pote da mina do ouro pros outros a troco de nada. sim. Então, Se você quer ir para o mundo online, para o mundo digital, trata como um negócio qualquer, né? Cara, eu vou investir 500 para me devolver os 500 primeiro. Pode ser que na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, nem os 500 volte. bem isso. É Todo negócio é assim, né? porque o digital, ele é assim, como é vendido esse negócio, como é vendida essa... Qual que é a história que é vendida? O digital, ele é ótimo porque você consegue conversar com todo mundo. Sua empresa conversa com todo mundo. Verdade. Verdade. Mas não é só a sua empresa, bonito. É a sua, o do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Todo mundo conversa com todo mundo. E aí? Porque se fosse só a sua empresa na internet conversando com todo... Aí beleza. É. Mas você tem concorrência. Entendeu? Então não é tão simples assim. A concorrência pode estar mais ou menos madura que você em relação a essa caminhada no Casca. marketing, né? Ótimo, ótimo, entendeu? E aí a gente vem num pulo do gato, que é o seguinte: qual que é a primeira coisa que pergunta, Celino? Eu quero. Tenho uma loja, tô ruim das pernas, não tô bem, vou vender no digital, quero abrir um e-commerce. Aí você fala, tá, vamos levar de conta que o cenário é maravilhoso. Você vai abrir o e-commerce, você vai estourar de vender. Você abriu o e-commerce, não sei quem falou do seu e-commerce e você tá top. Tá vendendo muito. Quanto que você gostaria de vender? Ah, Juscelino, eu gostaria de vender uns 30, 40 mil por mês, assim, só no e-commerce. Lindo. Lindo, maravilhoso. Mas vou fazer 3 perguntas para você. Você tem estoque? Não. Você tem gente para trabalhar, para atender? Não. Você sabe quanto que você vai gastar de tráfego pago para conseguir gerar tudo isso? Não. Então para. Existe uma média, quer dizer, as pessoas olham o lado bonito, mas não olha a preparação, né? Existe uma métrica hoje que dá para ser dita de e-commerce, de venda de curso, e existe uma métrica disso hoje ou não? Por exemplo, olha, para cada Hum, X de tráfego que você colocar num e-commerce, ele te retorna não. X. Essa é a primeira pergunta que um gestor de tráfego tem que responder quando ele pega qualquer conta. Uhum. Quantos cliques para cada venda? Quantas visualizações para cada clique, para cada venda? Quanto de dinheiro para converter? Existem algumas médias que a gente usa que é o seguinte, falando de venda de curso. Quando a gente fala de venda de curso, a gente fala que 5% daquelas pessoas que chegaram com você até o final da sua venda, elas têm propensão à compra. Mas quem vai comprar é de 2 a 3%, Entendi. Que é pouquíssimo. que é Aí pouquíssimo. você imagina o mundo de investimento em tráfego que tem Em que ser feito. volume. É isso mesmo. Aí, se a gente for falar, tipo assim, ah, Juscelino, quanto que eu devo gastar em tráfego
referente ao valor do meu produto. Tem pessoas que falam que é 30%. O máximo que eu já escutei são pessoas que falam até 45% do valor do seu produto você pode gastar em tráfego. Passou disso, você não gasta. Só que não serve para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo tem mais de 45% de lucro dentro do valor. Pô, 45% de margem bruta é sensacional. Aí é aquela questão. Raríssimo. Isso é para um curso online. Por quê? Porque você está vendendo na grande quantidade. É um curso gravado e acabou. Beleza. Só que se for fazer essa brincadeira em mentoria, você só tem 24 horas. A gente sabe o desespero que é para poder fazer a agenda, encaixar e estar num dia viajando. Igual as próximas 3 semanas eu tô fora. É 3 semanas fora de casa. Entendeu? Passando pelo interior de Mato Grosso. Então, não existe horário nobre. Qual que é o horário nobre da rede social? Não existe horário nobre, entendeu? Porque pensa comigo, eu sou... qual que é o horário... todo mundo fala, qual que é o horário nobre? Às 8 da manhã, das 11 ao meio-dia e meio e 7, 8 horas da noite. Tá. Você é uma marmitaria. É o seu pico. Você vai postar 9 horas da noite? Não vai. Então já quebrou. Eu sou uma loja de doces. Você vai postar um doce 8 horas da manhã? O pessoal vai ver aquilo, a maioria vai fazer até cobrinha. Entendeu? Então, qual que é o horário do restaurante postar? É 10 horas da manhã. Ninguém fala que 10 horas da manhã é um horário bom. Porque Sim. 10 horas, 10 e meia, você tá começando a sentir fome. E aí você começa, se você tiver num ambiente com várias pessoas, começa a decidir onde você vai comer. Entendeu? Então, é muito caso a caso. Existe algumas regras que a gente utiliza, existe alguns métodos que já são mais assertivos? Existe. Não estou falando que tudo tem que ser tirado do zero. Porque essa caminhada ela já traz esse teste, né? Isso. Pô, coisa que você já aplicou em um lugar, deu certo, não tem por que copiar e colar, né? Agora, se alguém te vende algo e fala assim, ó, isso aqui, se alguém te fala que qualquer tipo de ação de marketing é certeza que vai dar certo, foge. Porque ele não sabe a sua realidade. É verdade. Só dele não saber a sua realidade, é impossível ele saber se vai dar certo ou não. Porque aí nós temos uma coisa também que eu sempre falo no chat GPT, trabalhar com inteligência artificial. Juscelino, o chat GPT é maravilhoso, é perfeito, não sei o quê, mas ele nunca traz a resposta que eu quero, é sempre coisa fora do eixo, não consigo entender ele. Então vamos lá. O que é o chat GPT? O chat GPT é uma inteligência artificial que ele tem um lugar para poder pegar as coisas. O Banco Mundial de Informações, que é a internet. Ótimo. Só que se eu hoje, empresa, chego lá e falo assim, chat, preciso de um plano de marketing para poder aumentar minhas vendas em 40%. Ok. O que o Banco Mundial da Internet está falando? Faz o seguinte, você vai ter um site, nesse site você vai gastar 25 mil com Google Ads, no Instagram você vai colocar mais 3 mil reais para fazer aquecimento de grupo, depois mais 8 mil reais para poder fazer venda, e quando a gente está falando de TikTok, você vai colocar mais 3, 4 mil reais para poder gerar engajamento. Ele tá certo ou ele tá errado? Tá super certo, dependendo da realidade. Então não é que ele tá errado, é que você não falou a sua realidade. Então eu sempre falo, qualquer tipo de inteligência artificial que você vai falar com ela, fale a sua realidade e depois pergunte o que você quiser para ela. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para um chat GPT é, chat, faça 35 perguntas sobre a minha empresa para que você me conheça e assim eu possa te perguntar as coisas. Você vai fazer 35 perguntas, você vai copiar aquilo, colocar no Word, responder com o maior nível de detalhe possível, salvar aquilo. E toda vez que você for perguntar para qualquer inteligência artificial, copia e cola. Esse sou eu. Agora eu quero saber como faz isso. Esse sou eu. Agora eu quero saber como é que faz isso. Porque senão... Você criou um prompt. Você criou um prompt. Entendeu? Porque a inteligência artificial, ela não sabe quem é você. A não ser que você seja alguém muito grande, que você já perguntar lá, quem é o Papa? Ele vai trazer, porque tem muita gente falando, entendeu? Tem muita informação na internet. E aí a gente tem que levar em consideração também o pulo do gato. Tem muita informação na internet. Inteligência artificial, ela não tem consciência. Ela não julga o que é certo e errado. Porque se hoje eu vou falar para ele, chat, me traga notícias e informações que comprovem que a Terra é plana. Ele vai me trazer um monte de coisa, confirmando que a Terra é plana. Aí se eu perguntar para ele, chat, agora me traga informações e pesquisas falando que a Terra é redonda. Ele vai trazer um monte de informações. Ele não tá ali para falar se é certo ou errado. Ele tá ali para trazer o que as pessoas estão falando. Então, se as pessoas estão falando abobrinha ou não, para ele é diferente. É você que vai ter o partido de pensar se aquilo realmente faz sentido.
Entendeu? Então, a inteligência artificial, ela é muito boa, dá para trabalhar demais. Fiz uma palestra para Fácil Summit, que é o pessoal da UFMT lá que fez uma, não é um meetup, como é que eles chamam? Fez 3 dias lá de Pitch Day, para falar com as startups, com pequenos empreendedores, pequenos empresários. E aí eu mostrei para eles, ó, existe hoje uma infinidade de inteligências artificiais que podem te ajudar a trabalhar, só que você precisa saber trabalhar com elas. Sensacional. E aí eu te pergunto, quem usa mais a inteligência artificial? Pessoas abaixo dos 30 ou acima dos 30? Uma boa pergunta. Não sei te responder. Quem usa mais é abaixo dos 30. Quem tem melhores resultados? Acima dos 30. Por quê? Porque sabe perguntar melhor. As pessoas acima dos 30 hoje elas conseguem perguntar, elas conseguem criar perguntas, ter uma noção de estrutura de frase. Perfeito. Os mais novos estão apelando, tá difícil. Porque já vem de uma geração que ela já tá pré-condicionada às coisas mais mastigadas, né? As Isso. coisas mais resumidas, né? A Pode informação mais Perfeito. direta, né? Isso. Pode ser que daqui para frente a gente não precisa perguntar tanto para a inteligência artificial. Pode. Mas até onde eu sei, a inteligência artificial, ela sempre vai precisar de um comando. Pode ser que a partir desse comando ela nunca mais precise, se ela for fazer uma rede neural, se a gente estiver trabalhando com computadores quânticos, que aí é uma outra pegada, mas sempre vai ter que ter um início, um start. Nem que seja um só, mas sempre vai input, ter. né? Isso, nem que seja pelo menos um input, mas tem que ter um. E aí ela vai rodar sozinha. Mas se esse input não for bem feito, esquece. Não tem inteligência artificial que te ajude. Saiu uma reportagem, um vídeo do CEO do Google, um ex-sócio do Google, onde ele fala sobre inteligência artificial. E a previsão dele daqui a pouco vai ter uma briga de conteúdo 100% baseado em inteligência artificial. Então, vai ter pessoas mandando a inteligência artificial, dizer o seguinte, olha, eu vou trazer de novo o exemplo da loja de celular. A loja de celular XPTO está fazendo vídeos e estão sendo engajados. Eu quero que você crie vídeos e que sejam virais e que tragam conversão acima dos dele. Então, quer dizer, a própria inteligência artificial vai pensar, vai entender, vai criar, vai fazer o vídeo, vai postar para você. A inteligência artificial do seu concorrente, por sua vez, vai brigar com a sua inteligência e vai ter uma disputa em inteligência artificial no marketing, né? É isso no mesmo. Posicionamento online. Igual, Olha que curioso. hoje existe criadores de conteúdo que eles fazem o seguinte, existe um programa onde você linka várias inteligências artificiais e você dá um primeiro input do seguinte, ó, pensando em blogs. Lembra que a época de blogs que a gente teve um tempo atrás? Ela tá voltando agora. Por quê? Porque com 5 inteligências artificiais conectadas, eu consigo fazer com que a primeira crie uma boa estrutura de texto, a segunda escreva o texto, a terceira me faça uma imagem para esse texto, a quarta me faça um vídeo legendado com esse texto e a quinta publica automático. Entendeu? E aí o que acontece? Eu preciso só dar um input. E aí toda semana aparece um conteúdo novo de 3 em 3 dias, tem um conteúdo novo no blog. Então eu só presto atenção para ver se a máquina está rodando, mas eu não construo nada. Olha isso. A máquina constrói o texto, que confere, que faz o vídeo, que posta na rede social, e aí você constrói toda essa estrutura. E aí tem várias pessoas hoje ganhando muito dinheiro com a AdSense, porque o AdSense ele tinha diminuído por causa que os blogs já estavam saindo fora de moda. Mas agora eu consigo criar desse jeito. Tem pessoas que têm 10, 20 blogs rodando no automático. Os conteúdos são maravilhosos? Não são. Mas estão engajando. É volume. É volume. Entendeu? Enquanto uma pessoa para escrever um texto muito bem escrito e tudo mais, para a palavra levar um dia, meio dia. Se tiver já condicionado para isso. Se tiver já condicionado para isso. Né? Isso. Você não demora alguns dias. Perfeito. Essa inteligência artificial faz 5, 6 por dia. Olha aí. Porque pensa comigo, vou fazer um blog de viagem. Meu primeiro input, ó. O meu blog vai ser de viagem. Eu quero um texto por país falando sobre os melhores lugares para visitar,
a culinária, a hospitalidade, o que não fazer nesse país e o que fazer nesse país. Eu tenho 5 inputs para cada país. São quantos países? Nossa. Aí se São dividir isso por estado, por cidade, você tem conteúdo infinito. Você tem conteúdo infinito. Entendeu? E aí você começa, e aí a inteligência artificial começa a trabalhar por si só. Hoje, algumas coisas ainda estão truncadas porque a gente está na ascensão. Uhum, Mas daqui um ano, as máquinas vão rodar sozinha, entendeu? uhum. Hoje você ainda não tem uma dificuldade de interligar elas ainda, entendeu? Mas daqui para frente vai ser isso. E aí vem o medo do tipo, a inteligência artificial vai roubar os empregos. Só se você não aprender a usar, né? Só se Se você não você usar ela como for o aliada. apertador de botão. É. Se você ama apertar botão e não pensar, meu amigo, você tá full. Você tá full. Porque não tem jeito. Se você for só aquele que, vou de manhã, aperto o botão, volto de tarde, volto de noite, vou dormir. Aí de manhã aperto. Não. Apertador de botão operacional, cada vez mais vai sumir. As Eu, pessoas estão querendo quem pense. eu cheguei a trabalhar em uma concessionária de máquinas agrícolas no interior do estado. Cara, os mecânicos não são mecânicos há muitos anos já. Eles são programadores, são técnicos em programação, são especialistas em sistema. Aquelas máquinas agrícolas não é chave. Você tem que chegar com um computador para resolver, né? É coisa Bem de isso. louco. É bem isso. E o mundo tá cada vez assim, né? Tá ca- Agora teve um recorde que teve aqui no interior do estado. A colheitadeira que colheu não sei quantas mil toneladas, quer dizer, um recorde histórico no mundo. Ela bateu um recorde mundial de quantidade de Col- toneladas colhidas. Cara, isso só se dá por conta da tecnologia. Não tem outra Porque a possibilidade. tecnologia funciona 24/7. Não cansa. Não cansa. É isso aí. Não cansa. Então, para que eu vou ter 5, 4 pessoas fazendo alguma coisa se eu ponho uma inteligência artificial, se eu ponho uma máquina que ela vai fazer 24/7? É isso aí. Falando em inteligência artificial e da nossa geração que precisa ser condicionada a utilizar essa inteligência artificial, eu vou puxar aqui a Casa Nova Academy. Então, a Academy Casa Nova é a nossa plataforma de cursos, né? A gente tem ali cursos online gravados em alta qualidade, com professores que têm know-how, que têm vivência de campo. Temos o curso para você que quer se profissionalizar, quer se aperfeiçoar, para você jovem de 15 a 22, 25 anos, que quer se preparar para o mercado de trabalho, que está tendo a dificuldade de se encaixar no mundo de hoje em dia, o mundo profissional, né? Até para dar o seu primeiro passo. Nós temos o Start Pro Geração Z. O que é o Start Pro Geração Z? A gente consolidou ali os temas importantes para você. Os temas de marketing digital, e-commerce, relacionamento, atendimento a cliente, inteligência emocional. Então, tudo isso está embutido em um único curso que com certeza vai te trazer muito benefício, vai te trazer muita preparação para você enfrentar aí o mercado de trabalho. Você que é pai, mãe e quer profissionalizar o seu filho, quer preparar o seu filho para essa nova jornada, Start Pro Geração Z, com certeza vocês vão entender o resultado disso no dia a dia. Entra lá, academicasanova.com e digita o cupom de desconto Juscelino. Você vai ganhar 40% de desconto nesse pacote, que é um pacote que a gente juntou ali os principais temas para desenvolver a geração que está precisando desse apoio. É muito fácil, né, Juscelino, falar mal. Apontar. Olha, essa geração tá difícil contratar, essa geração ela tá com dificuldade de aperfeiçoar, essa geração ela não tá preparada. Então, saiu até pesquisa que os empresários não estão querendo contratar a É, geração Z. tá tendo um choque de geração muito grande, É, muito grande, muito é. grande nas empresas. Então, quer dizer, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar? Não tem como. Daqui a pouco essa sucessão ela é obrigatória, né? Melhor preparar. Nós, no nosso papel, temos que nos preparar e para repassar esse conhecimento e preparar essa geração. Com certeza. E mais do que preparar, também precisamos entender esse novo momento, que eu Exato. acho também. É. A Porque linguagem muda, né? a linguagem muda, a linguagem vai mudar sempre, as necessidades, as ambições, elas sempre vão mudar. E, mais uma vez, não existe certo e errado, É verdade. entendeu? Então, é entender, tem gente igual, nós dois aqui, o que que é a nossa ambição?
A gente quer ajudar a maior quantidade de pessoas, a gente quer trabalhar com empresas, quanto mais empresas, melhor. Tem gente que, se ele ganhar o salário dele para pagar as contas, tá ótimo. Uhum, E tá errado ele? Não. Eu tô errado? Não. uhum. O mundo precisa de todos esses tipos de pessoas, entendeu? Tem gente que gosta tem gente que se esguela de tanto trabalhar, tem gente que trabalha o mínimo, tem gente que. É, E aí, é entender. cada um no seu momento de vida, né? Na Tem sua seu momento, caminhada. tem sua caminhada, seu momento de vida. Se eu tô solteiro, minha pegada é uma. Se eu tô casado, a pegada é outra. Se eu tenho filhos, a pegada é outra. Uhum. Entendeu? Então, é entender essas pegadas, mas sim, preparar quem está entrando no mercado é muito importante, porque ainda mais a parte de inteligência emocional, né? Que Ah, é aí verdade. é complicado. É. Aí, vamos se dizer que muita gente sai dos empregos não por falta de capacidade técnica, mas por falta de capacidade emocional. Sensacional. Muitas vezes é relacionamento, não é Relacionamento. a sua capacidade de executar, né? Quantas vezes nós vimos gestores que não são gestores, Tatal? Demais. Quantas vezes nós vemos pessoas que o principal trabalho dela é gerir É. pessoas e ela não consegue gerir porque ela não tem inteligência emocional. Mas na entrega, ela é maravilhosa. Só que o Uhum, que que acontece? Ela é gestora. O foco uhum, dela é gerir pessoas. uhum. E é a mesma situação que acontece muito que você já viu, eu já vi, que é o seguinte: o cara é um ótimo vendedor. Ele é um vendedor maravilhoso. Cara, eu vou subir esse cara para gerente, porque ele vai ganhar mais, ele vai. E se ele é assim vendedor, quando for gerente, ele vai estourar, vai ser maravilhoso. Dá 2 meses, o cara pede conta. É. Você perdeu o melhor vendedor e ganhou um péssimo gerente, né? Péssimo gerente. Por quê? Porque são necessidades diferentes. O vendedor, ele é proativo, ele é falante, ele é para ontem, ele é carismático. Aí você pega e bota ele para um gerente que tem que ficar vendo planilha, cobrando pessoas, dando, é, como é que fala? Satisfação para a Satisfação para a diretoria diretoria. Então são aptidões totalmente diferentes. E aí e a gente liderança. liderança. Tá? Tem gente que malemar consegue liderar ele mesmo, mas é um ótimo vendedor. Tá ótimo. Eu estava em uma empresa recente, o vendedor estão querendo mandar ele embora. Mas por que tá querendo mandar ele embora se na hora que eu puxo o relatório ele é o top um? Ah, porque ele não entrega os pedidos do jeito que eu quero, ele não faz a cobrança, ele não. Resumindo, para que que ele está aqui? Nós já tivemos esse nível de Hum. conversa com o empresário. Para que que ele está aqui? Para vender. E você quer que ele faça a parte burocrática interna da empresa. E você está querendo mandar ele embora porque essa parte que não é o Competência perfil dele, dele, o a perfil. competência dele, ele não está fazendo bem? Quem será que está errado, né? Será que é o vendedor que não está se adaptando a essa parte burocrática da empresa? Ou será que é a empresa que está exigindo dele uma coisa que não é da competência? Quando a gente fala competência, não é sindicalismo, né? Não, Pelo amor de Deus, eu não posso pedir para minha secretária limpar a mesa dela porque é desvio de função. Não, isso nós não estamos falando aqui. Nós estamos falando de competência e ser competente para tal, né? é isso mesmo. É. E aí a gente vê muito que dentro da comunicação tem o seguinte: eu quero contratar um analista de marketing. Aí você fala, legal, um analista de marketing. Mas o analista de marketing ele vai fazer tráfego, ele vai criar conteúdo, ele vai gravar os vídeos, ele vai planejar eventos e ele também vai fazer assessoria de imprensa. Falou, ou, Você vai ter um mas nem pato. Só Jesus aqui. É. Porque não vai dar conta. Você está pedindo aptidões analíticas, está pedindo aptidões estratégicas, está pedindo Criativa, aptidões criativas para. Não o vai, mesmo cara. gente. A gente tem uma divisão que é muito simples: humanas e exatas. Exato. É humanas. Quem é de humanas, se você botar número, ele fica louquinho. E Uhum, quem é de exatas, você ficar falando para ele ser comunicador, ele vai surtar. uhum. Entendeu? Então, Eu tinha um. Normalmente a gente fala que o profissional que ele serve para ser administrativo, ele é um profissional que fica atrás da mesa, né? uhum. Ele fica ali no computador. Eu tinha um chefe que me dizia que eu tinha que ficar embaixo da mesa. De tão jacu que eu era, eu não sabia conversar com as pessoas, né? E nessa caminhada eu entendi que eu tinha certo conhecimento, que eu gostava muito da área de gestão, principalmente a financeira, administrativa, mas que eu não sabia, eu não tinha menor condição de Tratar com o usar público isso. Então eu fui me obrigando a desenvolver essa área emocional e de de relacionamento, né? De comunicação. comunicação. A ponto de ser vendedor, me lançar como vendedor há alguns anos atrás, 11, 12, 13 anos atrás. Quando eu me descobri como consultor, eu me lancei como vendedor. Para quê?
para me forçar. Eu chegava na frente de empresa, de cliente, eu tremia no carro, assim, suava. Não era meu, sabe? Eu ficava extremamente nervoso. Aquele um atendimento que te esgotava a energia do dia Nossa, inteiro. nossa. Por quê? Porque eu conscientemente isso, Uhum. sabe? Hoje eu vejo que até pra época era uma maturidade que eu nem sabia que eu tinha. Você se lançar conscientemente é uma ruptura Isso. que você sabe que é um defeito seu, né? Eu falo muito da E questão do, serviu muito. Hoje é que- uma diferença da água pro vinho pra a mim. questão do financeiro. Gente, quando minha contadora senta para conversar comigo, Dá eu vontade de falo, xingar. cara. Eu falo pra ela assim, ó, ela já me conhece, já trabalha comigo há bastante tempo, ela tem que ter uma santa de uma paciência, porque é só ela falar que 2 mais 2 é 4, eu falo assim, como que é 4? Aham. Entendeu? Aí ela vem com as planilhas de Excel, com os negócios, eu falo pra ela, só precisa saber de uma coisa. Eu ganhei dinheiro ou eu me fu? Uhum. Não, Celi, nesse mês você ganhou dinheiro. Eu falei, tá Então tá ótimo. bom. Não, mas eu preciso te explicar. Porque assim, o que que acontece? Da onde veio, por que que veio, quase que você toma aqui, não sei, Quanto aí foi o imposto? quanto que foi de imposto, quanto que foi de não sei o que, e tá, 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 tá. Cara, é uma tarde que eu falei, é o dia do financeiro. É uma tarde que eu sento com ela, Já mas se assim, prepara. eu termino o dia assim, exaurido de uma tal forma que eu falo, cara, eu atendia 20 empresas hoje, eu não ficava desse jeito. É incrível, é incrível. Celino, queria te agradecer pela presença, pela conversa. Esclarecedora demais, né, cara? A gente foi para partes bem técnicas do marketing, da publicidade, da estratégia. Queria deixar aberto para você as suas palavras, o que que você gostaria de trazer. Bom, agradeço pelo convite, agradeço por vocês estarem acompanhando. Falar de marketing, falar de inovação, de tecnologia, para mim é uma satisfação muito grande, que é o que eu amo, é o que Uhum. eu faço há 10 anos. E se eu posso deixar uma mensagem é 1% todo dia. É um por Super. cento todo dia. Não adianta querer atropelar, porque você vai se desgastar, você não vai conseguir construir, e se construir, vai construir uma casa em cima da areia. E aí, qualquer vento que bate, derruba. É Então, verdade. dentro do digital é constância. A palavra mestra é constância. É E de verdade. pouquinho em pouquinho, vai construindo sua autoridade, da sua empresa, e vai galgando cada vez mais passos para a construção de um digital, para a construção de uma comunicação que seja assertiva e que no final o que todo mundo quer, dinheiro no bolso, né? Dinheiro no bolso, é. Eu tenho um amigo que me disse certa vez, eu não quero, Tatal, eu não quero ficar famoso, eu quero ficar rico. Tem diferença grande, né? Muita, 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 muita diferença. É. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos marcar a próxima. Tem muita Vamos coisa sim. que nós não falamos, né? Uxe, bastante coisa. A gente pode chamar para a próxima para falar um pouco de blockchain, Bitcoin, Ai, investimentos. Jesus. Ai, Aí a Jesus. gente fala um pouquinho da Sentinela. Sentinela. Fala um pouquinho da Sentinela. Eu fiquei curioso, eu ia te perguntar e deixei passar. Vamos lá, para resumir aqui, a Sentinela ela é a Open Finance da Web3. Quando a gente fala de Web3, nós estamos falando de um mundo descentralizado. Então, para mim pegar as informações, eu tenho que catar cada informação em um canto. E quando eu falo de investimento, existem várias redes de blockchain. Então, se eu estou investindo em um ativo digital, ele está dentro de uma rede. Se eu estou em outro, ele pode estar em outra rede. Então, se eu quiser informação, eu tenho que ficar catando informações cada uma numa rede. Então, eu criei uma interoperabilidade de sistemas, de redes. Então, tem a Sentinela, onde ela junta todas as informações dos seus investimentos, das suas carteiras digitais, num local só, para você saber tudo que está acontecendo. Eu sou leigo nisso, mas é um Google da criptomoeda. Pode se dizer um Google da criptomoeda. Tudo que está acontecendo com você, nas suas carteiras, nos seus ativos, a Sentinela ela te mostra e te Muito faz legal, hein? gerir de uma forma muito mais fácil e consciente. Sensacional. É um projeto seu ou que Isso. você faz parte. Isso é um projeto que saiu de dentro da Coyote, que é a nossa empresa de metaverso, NFT e cripto. E aí hoje ela está como startup e eu tenho mais 3 sócios junto com ela. Temos a Sensacional. parte, aí tem o Fábio Silva, o Henrique Rolim e o Lindomar, que é a parte técnica da construção. E qual que é o site e Instagram? O site, o Instagram é sentinelaweb3.com.br e o do Grupo Fauna, que é a empresa, é @Grupo Fauna Digital. Grupo Fauna Grupo Digital. Fauna Digital. Perfeito. Vamos colocar tudo aqui embaixo. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, agradecemos mais um episódio, agradecemos pela presença de vocês. Espero que tenhamos atingido o objetivo inicial, que é contribuir para o crescimento de empresas e pessoas, né? Tenho certeza que contribuiu. Eu, pelo menos, estou saindo mais carregado Que de bom, eu também, informações. pode ter certeza. Obrigado. Até a próxima.